Olá, você que me segue no Rodrigo Silva, arqueologista. Estamos aqui para o nosso bate-papo semanal sobre Bíblia, teologia, arqueologia. E o vídeo de hoje eu faço aqui de um hotel em Teresina, no Piauí, onde estivemos agora numa caravana da TV Novo Tempo. E fui muito bem recebido aqui, eu e os meus colegas apresentadores. Realmente, o pessoal do Piauí é fantástico, nos receberam muito bem. É a primeira vez que eu venho a esse pedacinho do Brasil, não conhecia Teresina ainda. E eu não podia deixar, é claro, de fazer o nosso vídeo semanal, mesmo estando num hotel. A iluminação pode não ser a melhor, mas eu espero que o conteúdo possa suplementar qualquer deficiência técnica aí, tá bem? Mais uma vez, muito obrigado a todo o pessoal aqui de Teresina que nos recebeu muito bem e obrigado a você também que nos acompanha sempre aqui nas redes sociais. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre uma expressão idiomática, eu poderia dizer, que se tornou o jargão de muitas igrejas, especialmente pentecostais e evangélicas de um modo geral. É o famoso fogo estranho. Muitas pessoas falam por aí, olha, cuidado que isso é fogo estranho sobre o altar, cuidado para não trazer fogo estranho. E várias pessoas já perguntaram nas redes sociais aí, Rodrigo, o que é fogo estranho, afinal de contas? E eu resolvi, então, apresentar um estudo bíblico para vocês da origem dessa expressão, porque você sabe, tem muitas expressões idiomáticas que ficam melhor conhecidas quando nós analisamos a origem delas. Qual foi o episódio histórico que deu origem àquela forma de falar? E até daí também entender algumas semânticas que a expressão vai recebendo ao longo do caminho, onde às vezes o significado dela a posteriori é bem diferente do significado original. Pode acontecer isso. Também podem acontecer distorções, onde a pessoa aplica à expressão algo que ela não quer dizer. Então vamos olhar na Bíblia Sagrada qual é o significado da expressão fogo estranho. Isto acontece a partir de alguns episódios do Antigo Testamento, mais especificamente ali durante o ministério de Moisés e o povo de Israel no deserto. Então vamos lá. A primeira passagem que eu quero ler para explicar para você o fogo estranho é a passagem de Levítico, capítulo 16, onde Deus está passando uma série de orientações sobre o ritual do santuário. E 16, versos 11 em diante, Deus diz o seguinte: Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Matará o novilho da sua oferta pelo pecado. Deixa eu explicar para vocês aqui. Quando Deus queria ensinar para o povo de Israel o evangelho em miniatura, apontar como seria a vinda do Messias e o que significaria o sacrifício futuro do Messias em prol do povo, Deus fez isso de uma maneira muito didática, muito lúdica. Ele mandou primeiro que Moisés, seu irmão e outros anciãos do povo construíssem um tabernáculo para Deus. O que é um tabernáculo? Uma tenda, uma barraca. O povo de Israel nessa época morava provisoriamente, porque eram nômades, em tendas no deserto. E Deus, depois de aparecer para Moisés no alto do Monte Sinai, com poder, relâmpago, trovões, muito som, muito medo até também que o povo tinha, Deus falou, Moisés, eu não vou ficar falando só daqui do alto do monte, amedrontando o povo, não. Faça uma tenda para mim lá no meio do acampamento que eu vou descer para morar com eles. Eu imagino, a Bíblia não diz isso, mas eu acredito que é plausível essa reflexão, que Moisés deve, no primeiro momento, ter ficado assustado. Senhor, se eles estão apavorados com a tua visão, vendo o Senhor de longe aqui no alto do monte, imagina se o Senhor descer lá. Todo mundo vai sair correndo, isso se não forem fulminados por sua glória antes da fuga. Deus falou, não, Moisés, confia em mim. Faça um santuário, ou seja, uma tenda diferente. Por que essa tenda, essa mishkan, é chamada de santuário? Porque a palavra santuário em hebraico, ela vem da raiz de separado. Uma coisa santa é uma coisa separada das demais, tá certo? Para um fim, evidentemente, religioso, específico de Deus. Então, todos tinham tendas, mas aquela tenda era a tenda santa, era a tenda separada para Deus. Também chamada de tenda do encontro, onde o pessoal iria ter um encontro com Deus e Deus iria velar a sua glória dentro dos panos daquela tenda. Só que, para que o evangelho em miniatura fosse ensinado para o povo com eficácia, Deus tinha que dar vários detalhes ali, como os sacerdotes deveriam se vestir, como deveriam pentear o cabelo, como deveriam lavar as suas vestes, como deveriam oferecer o sacrifício. E, por uma orientação divina e um sinal vindo de Deus,
Arão e seus filhos foram escolhidos para serem sacerdotes diante do Senhor e ali oferecerem o sacrifício no santuário. Mas o próprio Arão tinha que oferecer sempre sacrifícios por si, para os seus filhos e os demais levitas, em função de qualquer pecado que eles cometessem, para que eles mesmos não fossem fulminados. Aí continua, verso 12. Pegará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e os trará para dentro do véu. Por que dentro do véu? Esse santuário ele tinha 2 cômodos, um chamado lugar santo e outro chamado lugar santíssimo. No lugar santo, no primeiro cômodo, o sacerdote entrava todos os dias para oferecer o sacrifício. Ele oferecia o sacrifício do lado de fora e levava o sangue ali para dentro e aspergia o sangue ali nos vários itens daquele local e levava também o incenso para dentro daquele local. Mas ele só ultrapassaria o véu uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, ou dia da expiação, e nesse dia da expiação do perdão, o sacerdote oferecia um sacrifício especial por ele e para o seu povo. Era nesse dia que o santuário era purificado de todos os pecados que ele, figuradamente, recebeu durante o ano. Então aqui está falando de um episódio do Yom Kippur. No dia do Yom Kippur, o sacerdote deveria levar esse incenso especial dentro do segundo compartimento, onde ficava, inclusive, a Arca da Aliança com os 10 mandamentos de Deus. E diz assim: porá o incenso sobre o fogo diante do Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre a arca do testemunho. Assim, Arão não correrá o risco de ser morto. Então ele tinha que pegar esse incenso. Esse incenso era especial, ele era todo trabalhado. Quando você vai em Êxodo capítulo 30, versículo 37, fala como é que deveria ser esse incenso. Aliás, se eu ler o Êxodo 30, desde o verso 34, dá até a receita, como é que ele deveria fazer, com que tipo de elementos deveriam ser feito ali, aquele pozinho do incenso. Você sabe que o incenso, você faz aquele pó, tipo um pó de serragem, coloca no braseiro, aí a brasa vai esquentando, vai subindo aquela fumaça, e era uma fumaça aromática. Esse que é o incenso. E quando chega aqui no Êxodo 30, versículos 37 e 38, diz assim: porém, o incenso que vocês farão segundo a composição deste, ou seja, a receita que foi dada antes, não o façam para uso pessoal, santo será para o Senhor. Quem fizer incenso igual a esse para o cheirar, será eliminado do meio do seu povo. Lembra então que eu falei que o incenso, que santo significa algo separado para Deus? Então esse incenso, essa receita era tão exclusiva que Deus falou: olha, vocês não vão usar essa essência nem para sentir cheiro vocês mesmos, é só para Deus. Então Deus era meticuloso nos mínimos detalhes. Quando a gente vai a Levítico capítulo 6, versículo 12, nós temos também a continuação dessa orientação de Deus sobre o incenso e o fogo. Olha o que diz aqui, Levítico capítulo 6, versículos 12 em diante. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. Então imagine, o altar estava aqui e você tinha sempre um fogo contínuo. Todos os dias o sacerdote tinha que manter aquele fogo queimando. O fogo não ficava um foguinho mesmo com chama, ficava ali uma brasa, tinha um braseiro naquele lugar. Então ele tinha que sempre estar alimentando aquele braseiro ali com um pouco de elementos ígneos que pudessem manter aquele braseiro sempre funcionando. É como se fosse, vamos imaginar assim, uma lareira de uma casa, onde para manter a casa aquecida, você nunca pode deixar o fogo se apagar de todo. Então você tem que estar sempre alimentando ali, colocando uns gravetos, alguma coisa assim. Então ele tinha que manter aquele fogo sempre aceso. E sobre esse fogo, que daqui a pouco eu vou falar dele, que esse é o fogo especial de Deus, que vai virar depois o fogo estranho, sobre esse fogo especial, ele colocava o pozinho daquele incenso que eu falei para vocês, aí o fogo pegava aquele pozinho ali e saía a fumaça aromática perante o Senhor. Aí diz, Levítico 6, verso 12, o fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá a lenha no altar pela manhã e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar e não deve ser apagado.
Aí a gente já está começando a desenhar o quadro aqui. Eu mostrei para vocês os elementos, tá certo? O incenso, o fato de ser santo ou separado para Deus, que até a constituição dele era bem colocada ali numa receita, não deveria ser para uso próprio. Então você tem o censo, que era um pozinho parecendo serragem, que era bem moído, e você tinha o fogo, que aqui está dizendo que era um fogo contínuo perante o Senhor. E por que esse fogo não poderia ser apagado, sendo que o incenso era colocado apenas em alguns momentos do dia? Por que o fogo deveria ficar constantemente aceso? A resposta está em Levítico capítulo 9, verso 24. Levítico capítulo 9 diz assim, eu vou resumir para você a história. Quando Deus mandou fazer aquela tenda para ele, Deus falou, agora vocês vão consagrar a vocês mesmos e esse lugar para mim. Durante 7 dias, o povo de Israel vai ficar em oração, jejum, preparação diante da tenda. 7 dias. E no 8º dia, Arão, que aí tinha sido escolhido por Deus, Arão e seus filhos vão fazer o primeiro cerimonial do santuário para mim, no 8º dia. É até interessante porque muitas pessoas atribuem esse número 8 aí a um número messiânico. Eu não vou falar em detalhes dele agora, porque senão tangenciaria muito o assunto. Mas eu vou pelo menos dar uma pincelada para você entender. O número 6 na Bíblia sempre é um número humano, é um número incompleto. E essa tradição simbólica vem do relato da criação, onde Deus criou Adão e Eva, a humanidade, no 6º dia. Por isso que, até pegando uma paródia do número 6, que na Babilônia era um número sagrado, com o 6º dia do Gênesis, os judeus que escrevem o Apocalipse, livros de Apocalipse, não apenas o Apocalipse da Bíblia, mas outros livros de característica apocalíptica, eles colocavam o 6 como sendo um número humano e idólatra. Idólatra porque lembrava o número sagrado da Babilônia. E humano porque o ser humano foi criado no 6º dia. Então eles emendaram, lógico, no caso do Apocalipse bíblico, inspirado pelo Espírito Santo, emendaram esses dois símbolos, o símbolo idolátrico da Babilônia e o fato do Gênesis dizer que o ser humano foi criado no 6º dia, para, junto com esses dois elementos, identificarem aquela idolatria humana de arrogância, querendo ser igual a Deus, mas sempre sendo incompleto, porque o ser humano, ele é humano. Por isso que o múltiplo de 6, 666, é o número da besta do Apocalipse. Então esse é o 6. O 7 na Bíblia é o número da perfeição. O sábado, o 7º dia, o Apocalipse é cheio de setes. Você tem 7 anjos, 7 pragas, 7 igrejas, 7 trombetas no Apocalipse. Várias vezes tem o número 7 ali na Bíblia, simbolizando a perfeição. Então 6 é a imperfeição humana e idolátrica. O número 7 é o número da perfeição. E o número 8 tornou-se também, isso não está direto na Bíblia, é apenas uma dedução que nós temos tanto da patrística dos primeiros autores cristãos quanto da literatura rabínica, ou seja, tanto os primeiros autores cristãos depois dos apóstolos como os primeiros rabinos, eles escreviam isso a partir de tradições que nós perdemos. Então nós temos um aceno ao fato que havia uma tradição judaica, incorporada depois pelo cristianismo, que o 8º seria o número messiânico. Por isso que algumas igrejas cristãs ali do 4º século, 5º século, melhor dizendo, elas eram em formato octagonal, tinham 8 lados, porque era um número messiânico. Alguns pensam assim. De fato, tem até uma questão aqui, mas para mim isso é um pouco mais coincidência, não sei. Jerusalém tem 8 portas. 7 estão abertas e a 8ª está fechada, que é a Sha'ar-Armin, a porta da misericórdia, ou porta dourada. E a tradição judaica diz que essa porta só seria aberta pelo Messias. Então, e a 8ª porta que está fechada. Eu disse que aqui eu fico um pouco assim titubeando, porque essas 7 portas de Jerusalém, muitas delas são do período posterior à época bíblica. Algumas são otomanas, do período otomano, outras são do período mameluco. Então é difícil falar se realmente aí é uma coincidência ou se tem um desígnio de Deus, tá certo? Bom, vou deixar você decidir a esse respeito aqui, mas é uma interessante coincidência, no mínimo, ou providência, por outro lado. Jerusalém tem 8 portas, 7 estão abertas, a 8ª está fechada e é considerada a porta por onde o Messias passará. Eu já expliquei, inclusive, em vídeos meus sobre a profecia da porta dourada, a porta que está fechada.
Então, talvez alguns pensam que aqui também estaria a mesma coisa. O povo faz uma preparação espiritual de 7 dias e no 8º dia o santuário é inaugurado. Aí é interessante que Arão faz tudo o que Deus mandou ali, tudo bonitinho, oferece o sacrifício, mas Arão ora no final e o fogo de Deus não cai do céu, validando aquele sacrifício. Aí Arão tem que chamar Moisés para os dois irem juntos à tenda do encontro, e ali, uma vez que Moisés está junto, eles oram, aí que o fogo de Deus cai. Eu vou ler isso para você aqui, olha. Levítico capítulo 9, verso 24. E eis que saindo fogo de diante do Senhor... Vou ler o verso 23 também para ficar mais claro. Então Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Até aqui Arão tinha feito praticamente tudo sozinho, ele e os seus filhos. Mas agora ele chama Moisés. Por quê? Porque o fogo de Deus não tinha descido, mesmo com Arão orando. Então Arão e Moisés entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo e a glória de Deus apareceu sobre todo o povo. Interessante, só depois que Moisés veio ajudá-lo. E eis que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o altar e a gordura sobre o altar. Quando todo o povo viu isso, deu gritos de alegria e se prostrou com o rosto em terra. A primeira coisa que me chama a atenção aqui é que eu fico imaginando, será que rolou um ciúmezinho ali? Arão foi escolhido por Deus para ser o sumo sacerdote, o primeiro sumo sacerdote da história hebraica, da história dos judeus. O primeiro. A vara que Arão tinha na mão, o cajado dele, floresceu, indicando que ele era o escolhido de Deus. E agora ele tem que precisar da ajuda do irmão Moisés, que não era sacerdote, para fazer o que ele deveria fazer. Será que não rolou um ciúme? Lembra que Arão tinha também as suas fraquezas de caráter. Lembra a questão do bezerro de ouro, que ele acabou endossando e ajudando a fabricar o bezerro de ouro lá para o pessoal adorar quando Moisés estava fora? Arão também tinha suas dificuldades ali. E isso foi visto pelos seus filhos, inclusive Nadab e Abiú, ou Nadav, como eles falam em hebraico, né? O curioso é que esse fogo de Deus que desceu era tão santo que, de acordo com a tradição do tabernáculo, esse fogo não deveria mais ser apagado. Uma vez que ele desceu e consumiu ali e ficou a brasa, todos os dias eles tinham que pegar um pouquinho daquela brasa e mantê-la sempre acesa para que aquele fogo que desceu de Deus fosse continuado. Lembra que o povo era peregrino no deserto, eles ficavam sempre mudando de lugar para lugar. Então, aquele fogo da brasa, imagine a cena, desceu de Deus, queimou tudo ali, queimou a lenha, queimou tudo, e ali ficaram brasas. Eles tinham que pegar aquela brasa ainda acesa e colocar no outro lugar onde tinha material ígneo e ficar mantendo sempre aquele fogo aceso. Eles viajavam, ficavam sempre soprando ali e mantendo aquele fogo aceso, para que todos os fogos que fossem usados para incenso no tabernáculo fossem, me permitam usar essa expressão, filhos daquele fogo primeiro que caiu do céu. Então, repetindo, cai um fogo de Deus, queima todo o sacrifício. Aí ficam as brasas. Você pega aquela brasa, coloca no outro recipiente, vai sempre alimentando aquela brasa acesa, e dela você tira novos fogos. Por isso que Moisés ordenou lá atrás que o fogo nunca deveria ser apagado, porque ele era filho do fogo que veio de Deus. E qualquer elemento do ritual do santuário que envolvesse o uso do fogo deveria ser o fogo daquele braseiro original. Não poderia ser outro. Esse é um detalhe importante. Aí que vem o negócio, o elemento do fogo estranho que eu mencionei no início. O capítulo 10 de Levítico fala dos 2 filhos de Arão que cometeram o erro de acender fogo estranho, de levar fogo estranho perante o Senhor. Diz assim, capítulo 10, versículo 1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram fogo dentro dele. E sobre o fogo colocaram incenso e trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele não lhes havia ordenado. Aqui vem a expressão idiomática Esh-Zarha, ou fogo estranho. E dessa expressão Esh-Zarha vem a expressão idiomática que nós usamos até hoje, o fogo estranho.
A primeira coisa que... e assim, já vou dar um spoiler para vocês aqui. Eles acabaram sendo punidos com a morte perante Deus. Porque diz assim, olha... Então, verso 2, saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram diante do Senhor. A primeira coisa que me chama a atenção é tentar descobrir em que consistiu o pecado de Nadab e Abiú. Lembra que eu falei que o fogo que deveria ser usado no altar era apenas fogo que era filho daquele fogo que veio de Deus? O primeiro ponto é esse. Eles usaram um fogo, alguma brasa, que não veio dessa brasa original de Deus. Por isso que a Bíblia fala que eles trouxeram um fogo estranho, um fogo que não era da sequência daquela primeira manifestação de Deus. O primeiro ponto foi esse. Segundo, a Bíblia fala, cada um tomou o seu incensário e puseram fogo dentro dele. Cada um tomou o seu incensário. Lembra que eu falei lá quando a gente leu Levítico capítulo 6, que aquele fogo não poderia ser, perdão, 6 não, Levítico capítulo 9, verso 24, que aquele fogo, que aquele incenso não poderia ser para uso próprio do sacerdote, era separado para Deus. O texto dá a entender que eles manipularam com a mesma receita, um pouco do incenso sagrado para si. Para si. Isto era uma forma de manipular o sagrado. Querer mostrar para o povo que eles tinham o domínio sobre as coisas de Deus. E talvez esse ato de trazer um fogo estranho para dentro do altar, de onde eles tirariam esse fogo? Eu deduzo que para o povo eles queriam dar a ideia de que eles tinham tal conexão com Deus, que Deus fazia descer fogo especial novamente apenas por causa deles. Olha, que bom esse fogo caiu do céu, mas Nadab e Abiú, vocês estão trazendo brasa de outro lugar. Talvez eles tenham falado, não, pois é, porque o Senhor apareceu para mim, meu irmão, e mostrou que esse fogo dele é tão consagrado como esse. E entraram ao santuário até o lugar santíssimo e foram com aquele fogo estranho ali. Certamente isso foi feito em público, porque ficavam sempre pessoas em torno do santuário. Então as pessoas viram que eles chegaram dentro do santuário, primeiro, trazendo o incenso de fora. Até aí, mais ou menos, né? Porque eles vinham já com o incenso preparado que era para o Senhor, mas eles tinham para si. E além de virem com esse incenso de fora, o povo achou estranho porque eles já vinham com as brasas de fora. Peraí, tá errado. Vocês têm que queimar o incenso sobre as brasas que já estão lá sobre o altar, que são filhas daquele fogo inicial de Deus. Aí talvez eles devem ter falado assim, não, nós temos ligação direta com o chefe, com o Altíssimo. Ele fez cair fogo do céu e aqui está, nós somos poderosos. Lembra que eles viram o Pai dependendo de Moisés para descer o fogo sagrado do céu? Talvez para popularizar a reputação da família, eles queriam passar a ideia de não precisamos disso, nós temos fogo que cai do céu direto para nós. Aliás, essa ideia de fogo cair do céu diante dos homens era uma das manifestações mais fortes da aprovação de Deus. Por isso que na época lá de Elias, quando ele vai orar sobre o Monte Carmelo, desafiando os profetas de Baal, ele coloca como elemento de legitimidade o seguinte, orem a Deus, vamos oferecer sacrifícios, vocês e eu. Aquele Deus que é o poderoso e que aceitar, ele vai fazer cair fogo do céu e consumir o sacrifício. E eles retalharam, os profetas de Baal, o corpo, e Baal não pôde fazer nada, porque Baal é um falso Deus. Mas o Deus de Israel fez cair o fogo do céu diante de todos, mostrando a legitimidade do culto de Elias. Agora vejam a contrafação do diabo. Em Apocalipse capítulo 13, quando fala de uma das coisas que a besta do Apocalipse vai fazer, a segunda besta, Apocalipse capítulo 13, versículo, acho que é o 13. Deixa eu ver aqui, Apocalipse 13, verso 13. Diz assim, olha, 13, isso mesmo, olha. Também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra diante das pessoas. Então no Apocalipse mostra que a segunda besta, também chamada de falso profeta, aquela que vai iludir as pessoas a adorarem a primeira besta, assim como no Êxodo foi Arão e seus filhos,
que fizeram uma imagem do bezerro e iludiram o povo a adorar o bezerro, no Apocalipse também, a segunda besta, chamada de falso profeta, também faz uma imagem da primeira besta e convence as pessoas a adorar essa imagem. E diz que ela faz descer fogo do céu diante dos homens. Ou seja, ela pretende ter legitimidade divina. Foi esse o engano que Nadab e Abiú intentaram fazer diante do povo. Só que tinha mais algo também que potencializou esse engano aqui. E o que foi que potencializou? No capítulo 10, versículos 8 e 9, depois do episódio, Deus dá uma ordem expressa para Arão. Então o Senhor falou a Arão dizendo: você e seus filhos não devem beber vinho ou bebida forte quando entrarem na tenda do encontro, para que não morram. Olha que interessante, quando eles foram oficiar ali, quase certamente Nadab e Abiú estavam bêbados. E a bebida, como qualquer outro tipo de droga, de entorpecente, ela acaba adormecendo as funções mentais, especialmente no quesito moralidade. Olha que curioso isso. Agora tem uma onda no Brasil aí de legalizar o uso da droga e tudo mais. Para mim, completamente inconsequente essa atitude. Eu nunca vi alguém drogado ou bêbado começar a fazer caridade porque está bêbado. Normalmente quem está bêbado, quem está drogado, quem está com entorpecente, o que ele age? Ou ele fica como um tolo, todo mundo fazendo piada dele, ou ele fica agressivo. Um homem bêbado, ele pode cometer uma violência contra uma mulher, um homem bêbado pode bater no inocente, num cachorro, pode perder a consciência do que está fazendo. Você não vê um bêbado ou um drogado numa festa resolvendo assim, por causa da bebida, agora eu acho que eu sou São Francisco de Assis, vou ajudar, vou fazer caridade. Eu nunca vi um bêbado achando que era São Francisco de Assis fazendo caridade. Eu vejo bêbado achando que ele é agora o maníaco do parque, querendo fazer besteira por aí. É interessante. A prova de que elementos tóxicos não procedem de Deus é o efeito que eles causam em quem está tomado por eles. Geralmente é violência, agressividade e imoralidade, especialmente de cunho sexual. Quantos casos de violência nesse sentido acontecem? E quando você vai ver o motivo, o camarada estava bêbado. Não que isso justifique o que ele fez. Por favor, não justifica. Mas é a explicação que eles dão. Eu estava bêbado, eu estava fora de mim. Percebe? Agora, olha que curioso. Isso aqui mexeu comigo. Eu confesso para vocês que mexeu comigo quando eu comecei a ler isso aqui. Por várias razões. Em primeiro lugar, quem eram Nadab e Abiú? Esses que beberam, ficaram com as faculdades mentais e morais adormecidas e foram oferecer um fogo estranho diante do altar. Eles eram 2 dos 4 filhos de Arão que foram escolhidos por Deus para oficiar no santuário. Olha aqui, Êxodo capítulo 6, versículo, deixa-me ver aqui, acho que é o 6, verso 23. Diz aqui, olha bem, fala dos filhos de Arão e fala o seguinte: Arão tomou por mulher Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela lhe deu à luz Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E esses filhos de Arão foram escolhidos por Deus para o serviço sacerdotal. Por que eu falei que mexeu muito comigo? Eu me sinto escolhido por Deus para a pregação do evangelho, para o que eu faço aqui na internet, para atingir o seu coração com a palavra. Eu me sinto escolhido por Deus. Não estou aqui por causa do meu talento, não estou aqui por causa da minha vocação humana, não. Eu posso ter vocação para ser artista plástico, eu posso ter vocação para ser médico, eu posso ter vocação para ser engenheiro, químico, físico, qualquer coisa. Mas para a teologia, essa vocação não é humana, é um chamado, que a palavra vocação, vocatio em latim significa chamado, é um chamado de Deus, é um ministério. Mas, muitas verdades aparecem depois do mas, ser escolhido por Deus não é salvo-conduto e garantia de salvação. Saul foi escolhido por Deus para ser rei de Israel e terminou em fracasso. Saul foi escolhido. Judas, em que pese alguns acharem que
tem uma discussão teológica se Jesus chamou Judas ou não chamou, mas tem uma parte do evangelho onde Jesus diz assim, eu não chamei vocês em número de 12, em que ele inclui o Judas. E mesmo assim ele traiu Jesus. Teoricamente ele foi chamado e abandonou. Aqui nós temos mais um caso de 2 jovens que foram escolhidos por Deus para uma função sacerdotal e mesmo assim perderam a sua posição. Ou seja, que Deus me ajude a manter, pela graça dele, é claro, esse chamado que ele me fez. Assim como as brasas vivas do altar. A brasa veio de Deus. Ela veio do fogo que caiu do céu. Mas se ela não for continuamente mantida, ela vai apagar. É interessante até que, fazendo um paralelo com a unção do Espírito Santo, no Novo Testamento diz, não apagueis o Espírito. Não apaguem o fogo contínuo. E antes que você pense que esse discurso só vale para aqueles que estão no ministério, como pastores, pastoras, líderes, olha o que diz aqui, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Estamos agora numa nova aliança. Olha essa nova aliança aqui. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aqui é lógico, Pedro está fazendo um paralelo com Deuteronômio capítulo 7, onde Deus havia falado isso originalmente para o povo de Israel. Ou seja, o plano original de Deus não era que apenas os filhos de Levi fossem sacerdotes, mas que todos os hebreus fossem sacerdotes perante o Senhor. Contudo, pelo fato deles terem medo demais de Deus e ficarem muito afastados ali da montanha gloriosa de Deus, Deus falou, olha, já que vocês estão com tanto medo, infelizmente não poderei fazer de vocês uma nação de sacerdotes. Eu vou pegar 1/12, uma das nações de vocês, ou 1/13, né, se você vir que depois acabavam tendo 13 ali por causa dos filhos de José, eu vou pegar uma parte de vocês, uma tribo, a tribo de Levi, e só essa vai ser sacerdote. Mas que pena, porque eu queria que todos fossem sacerdotes. No Novo Testamento, quando o santuário terrestre perde a sua função, Pedro retoma, inspirado pelo Espírito Santo, essa promessa de Deus. E ao falar da igreja, ele fala, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, mesmo que você não seja pastor, não seja padre, não seja pastora, não seja ancião, todos nós que fazemos parte da família de Deus, somos o sacerdócio do Senhor. Aí, por implicação, se somos todos sacerdotes de Deus por meio de Jesus Cristo, obviamente que as mesmas obrigações espirituais e morais que Deus impunha aos sacerdotes no Antigo Testamento valem para todos nós no dia de hoje. Ou seja, Nadab e Abiú é um triste exemplo de alguém que pecou e perdeu a salvação trabalhando na causa de Deus. Já pensou? Será uma situação irônica ou tragicômica no dia do juízo? Você vê lá muitas pessoas perdendo a salvação e sendo lançados no lago de fogo e enxofre, muitos donos de bordel, muitos exploradores de menores de idade, muitos, como eu diria, traficantes, muitos líderes de gangue, muitos líderes de skinheads, de grupos, muitos ditadores, muitos líderes de grupos ditatoriais, e junto desses, muitos sacerdotes, muitos pastores. Se houvesse um tempo de 5 minutos para os ímpios se conversarem, eu fico imaginando, isso aqui é apenas uma imaginação tola da minha mente, mas permita-me usá-la. Eu fico imaginando se o lago de fogo e enxofre desse um prazo de 1 hora antes dos ímpios serem jogados ali, para que os ímpios pudessem se conhecer uns aos outros, como se fosse numa festa dessas aí, promovidas pela empresa, com gerentes de vários lugares, aí cada um fala assim, e você quem é? Eu sou o fulano de tal, eu sou gerente da sucursal de Minas Gerais. Ah, que legal, prazer. E você? Ah, eu sou ciclano, eu sou da matriz lá de São Paulo. Ah, e você? Ah, eu sou de Belo Horizonte. Ah, eu sei, eu acabei de ser contratado. Ou seja, onde as pessoas se apresentam ali, eu fico imaginando, e você? Ah, eu tô aqui condenado ao Lago de Fogo, eu fui líder de uma gangue
que assaltava e matava com crueldade, e você, eu fui um ditador de um país onde eu mandei matar muita gente, e você, eu fui dono de um bordel onde eu explorei muitas jovens e muitos meninos também, até menores de idade, aí você, eu fui pastor a vida toda, eu estava celebrando a Santa Ceia, tá, que interessante. Tragicômico, mas é a realidade. Muitos dos que morreram afogados no dilúvio, certamente foram pessoas que ajudaram Noé a construir a arca. Triste, não é mesmo? Então, agora que você já sabe o que é o fogo estranho, eu espero que eu e você aprendamos a não acendê-lo diante de Deus. Não vamos fazer as coisas de Deus como nós achamos que deve ser feito, mas sim como Ele acha. Porque há dois tipos de apostasia. Há aquele que rompe completamente com Deus e escolhe o caminho das trevas, e há aquele que não rompe oficialmente com Deus. Ele quer obedecer a Deus, mas do seu jeito, de acordo com a sua cartilha. Esse segundo tipo de apostasia é pior do que o primeiro, porque o primeiro foi declarado, eu rompi com Deus, não quero saber. O segundo tem a tal da aparência de piedade. Isso é muito sério. Que Deus nos livre desse pecado terrível. Amém? Espero que você tenha gostado do conteúdo aqui. E se você quer saber mais coisas sobre a Bíblia Sagrada, como essas que eu expliquei na aula de hoje, você pode fazer parte do curso A Bíblia Comentada. Aqui no final do vídeo você já tem o link onde você pode se inscrever e toda quarta-feira nós temos uma aula nova para apresentar para você. E se você já é meu aluno no Bíblia Comentada, deixe o seu comentário aqui para incentivar outros também a fazerem parte dessa família de mais de 37 mil alunos que estudam a Palavra de Deus comigo toda semana, tendo estas e outras explicações da Escritura Sagrada. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.